Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma resolução do exercício do Moisés, capítulo 1, exercício 3. Estime o volume ocupado pelo número de notas de R$ 1 correspondente à dívida externa do Brasil. Se pudessem ser empilhadas, que altura atingiria a pilha? Bom, para isso, vamos usar aí os dados, que nós obtivemos, nós encontramos na internet. Nós temos aí a dimensão de R$ 1, 140 por 65 milímetros, referência 1. Largura de R$ 1, 100 notas equivale a 1 centímetro, A largura aí de 100 notas, Que é a referência 2. E o valor da dívida de 2021 de 5 trilhões, tá? Depois vocês podem conferir no final dos slides as referências. Modelização. Com modelização aí, vamos considerar o volume aí de um paralelepípedo correspondente à pilha de 100 notas de R$ 1. Nós temos aí a altura, o comprimento e a largura. Lembrando que a multiplicação entre os três nos dá o volume, E já a altura das 100 notas que foi especificada equivale a 1 centímetro, ou 0,01 metros. Para encontrarmos o volume, vamos relacionar o volume de 100 notas de R$ 1 com o valor da dívida. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar aí, se o volume de 100 notas equivale a R$ 100, então o valor da dívida vai estar para quanto? Para X. É esse valor da dívida, esse volume da dívida aqui que nós vamos encontrar. Basta então multiplicarmos cruzados aí. Volume da dívida por 100 e o valor da dívida pelo volume das 100 notas. Isolando o volume da dívida, o 100 está multiplicando, a gente passa dividindo aí, Ou divide ambos os lados por 100. Vamos obter essa igualdade aqui, certo? Que o volume da dívida é igual ao volume das 100 notas vezes o valor da dívida sobre 100. Agora, para a altura, vamos fazer a mesma regra. Como assim? Vamos multiplicar cruzado aí, O valor da dívida pela altura das 100 notas e a altura da dívida por 100. Ou seja, multiplicamos cruzado e agora vamos isolar a altura da dívida, tá? Aqui ocorreu um erro, que é a altura, tá bom? Então, a altura da dívida multiplicado por 100 é igual à altura das 100 notas pelo valor da dívida. O 100 está multiplicando, a gente divide, ou dividimos os lados por 100, que é a mesma coisa, Nós temos que a altura da dívida é igual à altura de 100 notas pelo valor da dívida sobre 100. E isso aí nós já temos, então, como calcular a altura e o nosso volume. Então, vamos ao cálculo, Vamos colocar todas as medidas no SI, vamos colocar todas as medidas em metros, Então, 140 milímetros é a mesma coisa que 140 vezes 10 a menos 3 metros. 60 milímetros, 65 vezes 10 a menos 3 metros. 1 centímetro é igual a 10 elevado a menos 2 metros. Para encontrarmos o volume, então, basta multiplicar as três dimensões. No caso, esse aqui vai ser a dimensão do volume das 100 notas, tá? Nós estamos considerando aí as 100 notas. Então, vamos lá, 140 por 65 por 10 a menos 2. Nós temos aí 140 vezes 65, 9.100. 10 elevado a menos 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2, conserva a base, somos expoentes. 3 mais 3, 6, 6 mais 2, 6 mais 2, 8. Certo? Então dá 9.100 vezes 10 a menos 8. Vamos andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4 casas. Fica 0,9 vezes 10 a quarta. Positivo. 10 a quarta positivo vezes menos 8 dá menos 4. 0,9 vezes 10 a menos 4. Aqui a gente pode arredondar para 1. 1 vezes 10 a menos 4, 10 a menos 4 metros cúbicos. Então, o volume aí de 100 notas é aproximadamente aí 10 a menos 4 metros cúbicos. Agora, vamos substituir na equação que nós encontramos lá atrás na modelização. Então, nós temos que o volume da dívida é igual ao volume da pilha de 100 notas dividido por 100 multiplicado por
pelo valor da dívida. O valor da dívida é de 5 trilhões, ou, né, 5 seguido de 12 zeros aí, né, ou 5 vezes 10 a 12, né. E aí nós podemos fazer o seguinte, nós podemos andar com a vírgula uma casa, nós vamos ter 5 vezes 10 a 1. Vamos, então, 10 a 12 vezes 10 a 1, a gente pode somar, dá 10 a 13 e arredondar 0,5 para 10 a 13 trilhões, tá? Porque aqui pode arredondar para 1, então 1 vezes 10 a 13 é 10 a 13. Em seguida, vamos fazer a regra da potenciação, né? Então, 10 a menos 4 vezes 10 a 13, conserva a base e somos expoentes. Como os sinais são diferentes, a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior. Então, aqui vai ficar o quê? 13 menos 4, 9 positivo, tá? Vezes 10 a menos 2. Essa potência está dividindo, a gente passa para cima com o sinal oposto, né? Seria a potência inversa, né? Então, ou seja, 9 menos 2, 7. Conserva a base, somos expoentes. Nas diferentes subtrai. Conserva o sinal do maior, então vai dar 10 a 7 metros cúbicos. Então essa é a ordem de grandeza aí do volume da dívida externa, certo? Agora para a altura é a mesma coisa, substituindo a altura. Como a altura é de 1 centímetro, então só substituir aí 10 menos 2 vezes o valor da dívida sobre 100, né? Nós vamos ter aí 10 a menos 2 vezes 10 a 13, 10 a 11. Para potência inversa, né? Passa para cima com o sinal oposto. 10 a 11 vezes 10 a menos 2, 10 a 9 metros. Então essa é a altura, né, da dívida externa. Então da ordem de 10 a 9 metros. Tá? Notem que tanto no volume como na altura, essa divisão aqui equivale ao valor de quê? De uma nota. Então aqui é a altura de uma nota. Quando a gente dividiu a altura de 100 notas por 100, que é o valor da quantidade de notas, a gente está fazendo o quê? Pegando a altura de uma nota, ou seja, a espessura, né, de uma nota e multiplicando pelo valor da dívida, que nos vai dar a altura, certo? É a mesma coisa com o volume. Quando nós pegamos o volume e dividimos ele por 100, nós estamos pegando uma unidade daquele volume, multiplicando pelo total, né, de, de unidades que vai ter aquele volume, nos dando aí a soma final desse volume, certo? Então é isso daí. Então ficaria aí da ordem de 10 a 7 metros cúbicos, né, o volume, e a altura na ordem de 10 a 9 metros. Aí nas nossas referências, né, referência 1, 2, 3. Espero que todos tenham entendido. Então até a próxima resolução de exercícios aí, o exercício 4. Então até mais.